Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Hoje, somente Bíblia, analisaremos as manifestações distintivas do Evangelho, considerando apenas a palavra inspirada como autoridade inerrante e infalível. Em primeiro lugar, explicarei a etimologia da palavra evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Vem do grego evangelho, que por sua vez vem da composição de duas raízes, eu, bom, e angélio, notícias. A raiz eu está presente em muitas palavras em português. Exemplo: eutanásia, morte fácil; eufemismo, o que soa bem; eulália, que fala bem, e tantos outros. Quanto a angelium, é uma raiz presente em outras palavras em português, como anjo, que afinal não significa outra coisa senão aquele que transmite a mensagem, o mensageiro. O termo evangelho é usado 76 vezes no Novo Testamento, dos quais 60 são encontrados nos escritos paulinos. Agora, sabendo que ao falar do Evangelho estamos falando de boas notícias, colocaremos essas notícias nos tempos perfeitos de Deus. Mas antes de começarmos, esclarecemos que, embora exista uma hermenêutica de pactos e outro dispensacionalista feito por escolas de homens, de acordo a 1 Tessalonicenses 5:21, diz assim: mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. Vamos considerá-las simplesmente como fontes secundárias, uma vez que a hermenêutica que o consideramos fundamental é a hermenêutica centrada em Cristo. Vamos continuar. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 4:4, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. O cumprimento do tempo perfeito de Deus para que possa ser realizada a obra da cruz, que representaria um antes e um depois no decreto absoluto de Deus, marcando um tratamento novo e diferente de Deus para com a humanidade. Enfatizo, irmãos, o trabalho da cruz marca um antes e depois, e não o nascimento de Cristo, que embora seja um evento maravilhoso e único, a morte de Cristo é com o objetivo de separar os tempos indicados, o que marca um antes e um depois. Em João 16:24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Mas antes haviam ensinado a oração do Pai Nosso, que não é feita em nome de Jesus. Vamos ver, meus irmãos, como o mesmo Salvador do mundo, pouco antes da angústia de Getsemane, estava delimitando os tempos em que ele dizia: até agora, por quê? Porque agora chegou a sua hora, e depois da ressurreição, Paulo nos diz. Em Efésios 5:20 diz assim: sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, revelando duas dispensações ou tempos diferentes, o antes da cruz sem o nome de Jesus e o depois da cruz em nome de Jesus. Dentro dessa estrutura contextual, analisaremos 3 evangelhos diferentes ou mensagens distintas de acordo com os tempos de Deus. Os 3 tipos de mensagens são o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça ou da Igreja de Cristo e o outro Evangelho. Vamos começar com o Evangelho do Reino. É direcionado apenas para a casa de Israel. Para entender esse Evangelho do Reino, precisamos nos imaginar até a época antes da cruz, quando Emmanuel, Deus conosco, tabernaculizou neste planeta. Em João 1:11 diz assim: ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. A sua gente não o recebeu, o povo de Israel não o recebeu. O povo de Israel aguardava o Messias e o reino prometido. Em Mateus 15, de 22 a 27, diz assim: uma mulher de Canaã, que estava morando ali, veio a ele implorando: tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi.
porque a minha filha está endemoniada e é atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, nem mesmo uma palavra. Então seus discípulos insistiram para que a mandasse embora. Mande que ela vá andando, diziam eles, porque ela continua gritando atrás de nós. Então ele disse à mulher: eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Porém ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente: Senhor, socorra-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorros, disse ele. Sim, Senhor, respondeu ela. Porém, até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meus irmãos, Jesus disse à mulher cananeia: eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 10, de 5 a 6, diz assim: esses 12, Jesus os enviaram e os instruíram, dizendo: não vão aos outros povos, nem entrem nas cidades dos samaritanos, porém vão às ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava enviando seus 12 discípulos apenas para a casa de Israel e não para todos os outros seres humanos, chamados gentios, gregos e etc. Em João 12, de 20 a 24, diz assim: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus durante a festa da Páscoa se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, nós queremos ver a Jesus. Filipe falou com André a respeito disso e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Por que não recebeu os gregos gentios? Porque a hora do Senhor estava prestes a ser cumprida. Sua glorificação nos tempos designados e perfeitos de Deus, se o trigo que ainda não caíra no chão caísse e morresse, e depois desse muito fruto a partir da primeira colheita ou das primícias que incluem a gentios. Agora vamos ver quem pregou esse evangelho do reino. Ao lermos as Escrituras, irmãos, vamos pensar se essa é a mensagem que nos foi dada por meio da qual chegamos aos pés do nosso Salvador neste tempo. Primeiro citamos João Batista em Mateus 3, 1 e 2, diz assim: enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era: abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. João Batista pregou que o reino dos céus se aproximava. Em Marcos 1, 4 diz assim: esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados, como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdonasse. Acompanhando o Evangelho do Reino, João Batista pregou apenas o batismo de arrependimento, não o batismo no Espírito Santo, porque o Pentecostes ainda não havia chegado, com a correspondente descida do Espírito Santo. Em Mateus 3,11 diz assim: eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados, mas está vindo um outro muito maior do que eu, tão poderoso que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Além disso, a mensagem era preparar-se em arrependimento para a vinda do Senhor, do Messias, do ungido. Irmãos, não devemos esquecer que o israelita estava esperando pelo rei Messias, que os libertaria da opressão romana para estabelecer o reino prometido na terra.
Para esclarecer mais sobre este tópico, subirei Deus estudando as promessas de Deus. Agora vamos citar Jesus Cristo, o Messias, sempre nos posicionando diante da cruz. Em Marcos 1,14 diz assim: mais tarde, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia a fim de pregar as boas novas de Deus. Em Mateus 4,17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Jesus pregou o evangelho do reino. Em Mateus 12:28 diz assim: mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Jesus pregou que os poderes do reino estavam aí, porque foi profetizado que o Messias viria no poder do Espírito Santo, conforme Isaías 42:1, capítulo 61:1 e Mateus 3:16. Os 12 apóstolos também pregaram o evangelho do reino. Em Mateus 10:7 diz assim: vão anunciar que o reino dos céus está perto. É a única coisa que eles tinham a dizer. Falavam menos do que João Batista. Além disso, estavam acompanhados por sinais. Em Mateus 10:8 diz assim: curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos, expulsem os demônios, deem tão liberalmente como vocês receberam. Os irmãos mortos foram ressuscitados, pregação que não recebemos. Iremos aos 72 enviados por Jesus, que também pregou o evangelho do reino, lembrando que estamos posicionados no tempo antes da cruz. Em Lucas 10, de 8 a 9, diz assim: se uma cidade os acolher, comam qualquer alimento que puserem diante de vocês, curem os enfermos dali e digam-lhes: o reino de Deus agora está muito perto de vocês. A mensagem do evangelho era o reino que se aproximava. Em Lucas 10, de 10 a 11, diz assim: porém, se não forem recebidos numa cidade, saiam às ruas e digam: nós estamos limpando dos nossos pés o pó desta cidade, como um anúncio público contra vocês. Nunca se esqueçam de que o reino de Deus está próximo. E aqueles que voluntariamente a rejeitaram ou ignoraram as boas novas, insistiram para prevenir, dizendo: nunca se esqueçam de que o reino de Deus está próximo. Este é o cenário. Agora, irmãos, devemos viajar para o futuro próximo, ou seja, para os 7 anos ainda após o fim desses 2000 anos de graça, ou o tempo da Igreja de Cristo, que está entre parênteses do cenário em que estamos vivendo atualmente, e que começou a ser contada a partir da promessa da descida do Espírito Santo, que ocorreu na festa de Pentecostes até o fim, que será no arrebatamento da Igreja de Cristo. Este período de 7 anos é chamado a 70ª semana ou 70ª semana de Daniel, também chamada angústia de Jacó, de acordo com Jeremias 30, versículo 7, diz assim: em toda a história nunca houve uma ocasião tão terrível quanto este dia que está se aproximando. Nessa época o meu povo Jacó vai sofrer terrivelmente, como nunca sofreu antes. No entanto, ele será salvo. Este é o período de 7 anos da tribulação. Este tempo é sem paralelo na história descrita no Apocalipse. Após o arrebatamento e a remoção da Igreja de Cristo na terra, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 5 a 3 e 5 a 9, a ira mencionada aqui é o julgamento de Deus sobre o mundo incrédulo e sua disciplina de Israel durante a tribulação. Parte do propósito da tribulação é trazer Israel de volta ao Senhor. Para aprofundar esse tema de Deus, enviaremos um estudo específico de escatologia neste canal. Bem, irmãos, uma vez posicionados no tempo da tribulação,
e depois de 2000 anos de Jesus, o Evangelho do Reino é pregado novamente pelos 144.000, de acordo com Apocalipse 7, de 4 a 8, e as duas testemunhas. Vejamos a pregação dos 144.000. Em Mateus 10, 23 diz assim: quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. Vamos nos alegrar, irmãos, ao ver o maravilhoso traço que somente nosso Redentor pode profeticamente revelar neste versículo, abordando em profecia os 12 apóstolos da época de Jesus e os 144.000 que ainda não haviam nascido, mas que pregariam a mensagem do reino que seria ouvida em todo o mundo, e por essa razão seriam também decapitados antes da segunda vinda do Filho do Homem à terra e pondo aos pés no Monte das Oliveiras, formando uma imensa cruz na terra, de acordo com Zacarias 14:4, também esclarecendo que o título do Filho do Homem é o título do Rei Jesus para julgamento, ao qual Daniel em 10:5-8 e João 1:13 a 17 virão. Em Mateus 24, 3 a 14 diz assim: quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão, uns contra os outros. Haverá fome e terremoto em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé, e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas, que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte, e esfriará o amor de muitos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. As boas novas desta época serão que eles podem entrar no reino de Deus, se perseverarem e se arrependerem. E esta é uma proposta universal, como diz o versículo 14, e o Evangelho do Reino serão pregado pelos 144.000 em todo o mundo, e então chegará o fim. Agora também citaremos as duas testemunhas que nesse mesmo período de tribulação apocalíptica pregarão o Evangelho do Reino. Em Apocalipse 11:3 diz assim: e eu darei poder às minhas duas testemunhas, para profetizarem 1260 dias vestidas de pano de saco. Em contraste com as falsas testemunhas que deram falso testemunho contra Jesus, de acordo com Mateus 26:60 diz assim: as duas verdadeiras testemunhas do rei vieram à terra para dar testemunho verdadeiro e fiel da chegada iminente do reino dos céus, de que o rei estava voltando, que o Messias que ainda aguarda o povo de Israel está próximo, mas desta vez chegará como Filho do Homem para julgamento, não em um potro como a primeira vez, mas em um cavalo de guerra. Glória a Deus. Fim da primeira parte. Muitas graças, irmãos. A paz esteja com vocês. Amém.